última galerinha, coisa linda. Tu sabe onde o Ken faz a barba? Na barbearia. Roubando as piadas do Felipe. Ele que é o rei das piadas ruins. Essa piada foi. Qual é? Onde é que o Ken faz a barba? Quem? Já rodei. Na barbearia. O Ken? Quem tá Barbie? Barbie aí. Só pra começar a aula de pé direito. Eu já contei uma piada pra vocês? Tá faltando dançar o funk também. Situação que eu tô prejudicada com muito severa. Meu funk não. Ele é pesado, então. Mas tem uma piadinha, né? Tem eu tenho problema com palavrão, tu percebe, né? As pessoas não me contêm. Eu sei que é um absurdo isso. Eu fico com vergonha de falar palavrõezinhos às vezes. E até me contei. Aí uma vez tinha uma vez que os pais ficaram, né? Meio chateados com os palavrõezinhos, outros iam conversar comigo, tá? Eu me prometi que eu ia me controlar. Mas eu não resisto, né? Tem umas piadinhas que, né? Diz que tem uma freirinha que ela tava serzindo no convento, né? Aí ela foi lá, tava serzindo, esqueceu de botar o dedal, e aí daqui a pouco, ai, merda, espetei meu dedo. Puta que pariu, falei merda. Caralho, falei puta que pariu, merda. Ah, foda-se, não queria ser freira mesmo. Essa é muito boa. Essa vocês conhecem, né? Só falta aprender a contar. Não faço Eu igual. aprendo. Mas cuidado, essa parte eu vou editar, óbvio, né? Essa parte eu vou editar. Se a irmã Irene sabe dessa, imagina. Ô galerinha, olha só, não conta pra ninguém, por favor. Jamais falei palavrão nessa aula. Negócio seguinte. Antes da correção-tarefa, pra te mostrar que não tem o porquê de ter desespero. Não tem o porquê de ter desespero. Newton foi um sujeito que, ao estudar trabalhos de gênios anteriores, teve elementos matemáticos e descritivos suficientes para entender as leis mais básicas que regem o movimento dos corpos. E ele compilou essas ideias num livro chamado Principia Mathematica, onde ele descrevia matematicamente esses princípios e mostrava os experimentos que ele fez que confirmavam essas ideias. Algumas dessas ideias são altamente anti-intuitivas. Ou seja, se tu não decorar alguma coisa e vir para a prova acreditando na tua decoreba, se tu for usar o teu coração, o teu bom senso, tu vai errar. Então, cuidado. A primeira lei de Newton nos afirma que quando a força resultante atuando em um corpo só existe duas opções de movimento ou estado de movimento. Ou ele fica e continuará assim, ou ele fica em movimento regeneriforme, nosso querido Eneril, e assim continuará. Para um objeto que está parado deixar de estar parado, só se uma entidade chamada agir sobre ele. Por um corpo que está em MRU deixar de ficar naquela velocidade em linha reta, só se uma força agir sobre ele. Quando não há forças, que é uma raridade, ou quando a soma das forças resulta em está parado, ou MRU, e assim continuará. Portanto, quando tu tá lá segurando no puta merda do ônibus, certo? Eu não sei o nome daquilo, então eu chamo de puta merda, fui ensinado assim, então não é um palavrão, um substantivo, certo? Segurando no puta merda do ônibus, bem feliz, sonolento, vindo pra aula, né? 6:30 da madrugada. E aí de repente um suicida bêbado se joga na frente do ônibus. O motorista, na tentativa de salvar o mambembe, taca-lhe o pé no freio. E tu, sonolento, faz o quê? Voa pra frente, cai no colo da velhinha que tá na frente, certo? Por que que o teu corpo continua indo pra frente? Inércia. Para que o teu corpo desacelerasse junto com o ônibus, teria que atuar forças no teu corpo. E se tu não está te segurando no ônibus para que faça força no sentido oposto do movimento, por inércia, tu continua para frente. Então eu tanto posso te cobrar a primeira lei, o enunciado, a ideia dela, como eu posso te colocar um desenho de um sujeito sofrendo as consequências da inércia e te perguntar que lei que explica aquele fenômeno. Ah, detalhe, hein? Se tu tá lá no ônibus, distraidão, ainda nem arrancou, e aí
aí o motorista sai moendo, né? Que é uma raridade, eles andam devagar geralmente. Mas um ou outro sai correndo, né? Se tu tá distraidão, tu tende a ficar, né? Mais uma vez, é a inércia, é a primeira lei de Newton que explica esse tipo de fenômeno. E a outra lei que eu vou te cobrar é a terceira. A segunda, ela é um pouquinho mais apimentada, envolve contas, e eu quero amadurecer essa ideia com vocês ainda. A outra coisa que eu vou te cobrar é a terceira lei de Newton, que diz que para toda força nessa natureza, existe uma outra. Para toda ação, as forças na natureza são em números pares. E elas têm características muito similares. Se uma vale 10 newtons, a outra tem que valer 10, mesmo módulo. Se uma é na horizontal, a outra tem que ser horizontal na mesma linha de ação, a mesma direção. Se uma é da direita para a esquerda, os sentidos são, se elas têm o mesmo valor, se ela tem a mesma direção e atua em sentidos opostos, se anulam. Claro que não. Não se anulam, pois atuam em corpos diferentes. Obrigado. Eu vejo que tem uns que já não precisa nem estudar, porque está na ponta da língua já. O cara que está muito perdido, dá uma lidinha na apostila, refaz os exercícios que foram corrigidos, porque eu não posso colocar uma coisa bizarra que não dê para resolver. Outra, em dupla consulta. No pior dos casos, tu me chama, eu não vou te entregar a questão, mas eu vou discutir contigo rapidamente e isso vai te ajudar a tu te tocar do que tens que fazer. Certo? Eu prometo que vai ser um trabalho bem básico, que quem não estiver viajando vai conseguir 8, 9 ou 10. O objetivo era que todos tirassem 10 e eu ia me encher de orgulho. Por isso que chama trabalho, milagreiro, levantador de nota. Pois é, cara, eu acho que uma ou outra eu posso fazer discursiva, mas eu acho que a maioria vai ser ABCD. Eu estou pensando em fazer só 5 questões, porque é uma aulinha, não dá para fazer, né, muito mais que isso. Né? Então é 5 questõezinhas, provavelmente a maioria é múltipla escolha. Eu faço 2 tipos, de repente, de avaliação para minimizar a chance daquele relance de olho, o cara acabar tirando uma questãozinha. O programa que eu uso para fazer essas questões, tu pode ir na internet e comprar a parte do aluno, porque esse programa ele é vendido para aluno também, para o aluno poder exercitar, né? Então eu quero exercitar a matéria tal, aí tu clica lá, vem um monte de questão daquela matéria, tu faz algumas e depois já vem o gabarito discutido para tu entender onde é que tu errou. Chama Super Pro esse programa, certo? Antes ele não era na internet, antes ele era um CD que tu comprava e era no teu computador. Então existe esse programa hackeado. Eu não acho honesto que tu vá e procure o programa hackeado para ter no teu computador, entendeu? Eu acho desonesto, eu acho que tu não deverias fazer isso. Mas, como é em nome da educação, né, às vezes pela educação, porque a única coisa séria nessa vida que importa é se educar, o resto tudo é detalhe bobo, né, de cultura, né? Educar, estudar, salva a vida das pessoas, ilumina as pessoas, leva as pessoas para o lado da luz, do bem. O resto, a roupa que tu veste, a opção sexual, a tua religião, tudo bobagem, ao meu ver, certo? Estudo, o resto. Estuda, o resto é bobagem. Então eu acho que de repente até tu ter o programa hackeado de algum colega teu e estudar por ele é nobre. O professor está me dizendo que de repente eu vou fazer a questão que tu vai botar no trabalho? Sim. Só que aí, claro, tem um íconezinho lá no meu programa chamado anticola, onde ele vai lá e embaralha os resultados, entendeu? Ou seja, não adianta tu decorar a solução. É entender. Se tu de repente, por acaso, fizer o exercício que eu coloquei na prova, que bom! No banco de dados do meu exercício lá só tem 121 mil questões. Vai que coincide, né? Vai que coincide, né? Certo? Mas então tu vê, eu estou te mostrando onde é que vai sair as questões. Super Pro. Procura no Google, Super Pro. Beleza? E aí eu vou assinalar o que no Super Pro? Eu vou assinalar física, mecânica, primeira e terceira lei de Newton. Aí vai aparecer lá, sei lá, 2.000 questões. Dessas 2.000 eu vou selecionar 5. Beleza? De repente, se tu fizesse as 2.000 questões, tu saberia exatamente as questões do trabalho. Não, mas aí que eu digo, tu não precisa fazer as 2.000, tu pode fazer as 10 primeiras, as 10 últimas, entendeu? E já ter uma noção do que vai acontecer. Outra, eu não posso pegar as questões difíceis dessa parte, né, gente? A gente tem que entender que o cara do terceirão vai ter a mesma matéria, só que ele já está mais malandro. Aí eu posso fazer uma questão mais foda para ele, entendeu? Então lá no Super Pro tem filtros. Eu vou filtrar de repente nível médio, nível baixo, eu não vou usar nível difícil para te arrombar, eu não quero te arrombar. Eu só quero ver se tu sabe o básico. Então já estou te dando dica, tu pode tirar essas 1.000 questões e já filtrar elas para 200, 300, entendeu? Uma questão, porra, isso aqui ele não explicou, olha o gabarito, pelo amor de Deus, não estou entendendo nada, essa questão ele não vai colocar. E assim tu já consegue de repente estudar pela internet, né, bem
bem parecido com o que eu vou te cobrar. Esse programa não é fácil que nessa do programador. Como é que é? Esse programa não é fácil para você, eu sou aluno, se for lá comprar uma parte que é do professor. Na verdade eles são iguais, a parte do professor e do aluno. O objetivo desse programa é permitir que o cara que quer estudar faça quilos de questões sem ter que se matar de procurar elas. Numa mesma plataforma, tu pode estudar português, análise sintática, período, frase e oração. Aí vai cair questão só disso, entendeu? Então o bacana é que tu pode estudar, é uma ferramenta para estudar. Eu não acho desonesto te contar isso, pelo contrário, eu estou te mostrando que se tu quiser agilizar o teu estudo, né, tu pode agilizar o teu estudo. E torço para que tu faça as questões que eu selecione, porque tu vai ser beneficiado pelo teu esforço. Não vai ser, eu estou colando. Não, não. Tu está estudando e se tu estudou a questão que eu cobrei, parabéns. Parabéns. Certo? Show. Show? E aí? Paramos aonde a nossa correção? Já que nós revisamos ação e reação não se anulam. Elas têm a mesma natureza. Se uma é gravitacional? Beleza, fechou. A aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, eu mostrei para vocês a origem da fórmula, mas o máximo que eu vou querer é que vocês saibam utilizar a fórmula ou até só raciocinar sobre ela. Por exemplo, quando um carro vai fazer uma curva e ele fez a curva com uma certa velocidade, se ele dobrar a velocidade ao fazer a curva, enquanto aumenta a aceleração necessária para fazer a curva? Um cara fez uma curva, entrou ali, saiu da BR, né? Foi entrar em Floripa, via expressa, fazer aquela curva, certo? A curva mais mal construída da história, certo? Aliás, o contrário, a curva mais mal construída da história, eu acho, de Florianópolis, é aquele cara que pegou a via expressa e quer ir lá para Garopaba, para o sul. Ele vai contornar, né? Passar por debaixo do viaduto e entrar na BR em direção ao sul, né? Aquela curva é assassina, já matou muita gente porque o engenheiro que originalmente fez ela era muito incompetente, muito burro. Aí ele resolveu matar umas pessoas na hora de fazer a curva. Quando eu faço esse tipo de curva, eu preciso de uma aceleração centrípeta. Aí um dia eu fui lá e fiz a curva a 20 por hora. E falaram, porra, tá vendo aquela curva, fica ligado? Meu pai falou assim pra mim, as primeiras vezes que eu passei por ali. Bicho, toma cuidado naquela curva, que a curva mata as pessoas. Aí o cara faz a 20 por hora. E ele pensa, pô, que curva idiota. Ridícula essa curva. Aí ele pensou outro dia, né, vou fazer a quarentinha. A quarentinha dá pra fazer a curva. Eu te pergunto, se dobrou a velocidade do cara na hora de fazer a curva, em quantas vezes aumenta a aceleração centrípeta para poder fazer a curva? Simples assim, se esse número dobra, ele leva ao quadrado, quadruplica. Aí o cara se empolgou, né? Tava ridícula aquela curva, eu vou fazer a 60. Comparando a primeira vez que ele fez a 20 com a última vez que ele fez a 60, quantas vezes mais aceleração centrípeta? 9, né? Porque triplicou, né? 3 ao quadrado? 9. Eu sou foda, sou braço, dirijo pra caralho. Vou fazer a 120. Percebi que é ridículo, aquela curva é ridícula. Vou fazer a 120. De 20 para 120, multiplicou por? 5, 6. 6. 2 vezes 6, 12. 120. Se sextuplicou a velocidade, a aceleração? 6 vezes 6 aumenta 36 vezes. Ih, bum, morreu. Então, cuidado. Quando a gente aumenta um pouco a velocidade, a aceleração necessária para fazer a curva aumenta mais do que a velocidade. E isso pode confundir a pessoa que ainda não está habituada, né? Não está habituada a usar o equipamento no limite. Professor, peraí, então, tipo assim, ó, se ele estava a 20 e ele foi para 120, certo? Aí, sextuplicou, ó. Sextuplicou. Sextuplicou, tá. Mas o que isso tem a ver com a aceleração centrípeta? Se é só a velocidade. Não, sim, mas... E o raio, que tu não falou? A mesma curva ele estava fazendo. Vou te provar matematicamente o nosso raciocínio mental. Tá? Eu vou te provar matematicamente o nosso raciocínio mental. A aceleração para fazer uma curva com velocidade V e raio R é calculada por essa fórmula. Qual será a nova aceleração quando o V passar a ser 6V? Para a mesma curva. A nova aceleração, a aceleração centrípeta linha, 6 vezes 6, 36V vezes V sobre
sei que V ao quadrado sobre R era a aceleração original. Então a nova aceleração centrípeta fica 36 vezes maior que a aceleração centrípeta original. Fiz a prova matemática do que nós estávamos fazendo mentalmente. O R era o mesmo porque era a mesma curva assassina da saída de Florianópolis em direção ao sul. Ela continua ruim, ela melhorou um pouquinho, mas ela continua ruim. Começa virando o volante para um lado, e para, volta, e gira de novo e volta. E já te expliquei, né? Curva descente, tu entra na curva girando o volante com velocidade constante, no meio da curva tu para o volante, começa a girar com a mesma velocidade no sentido oposto e sai da curva bem legal. Então é uma coisa natural, tu faz isso, sai da curva, né? Se tu tiver que corrigir o volante no meio da curva, tem que ter outras habilidades, né? Que não deveria ser necessária para pessoas normais, né? Só para pilotos de corrida. Jamais me esqueci, uma vez eu e meu pai, não sei em que serra que nós estávamos, vinha um fusquetinha do lado oposto, mas cara, ele vinha fazendo a curva de lado, assim, de lado, sabe? E eu, na hora que eu olhei aquilo, a gente tava vindo na contramão, né, e a gente tava por fora da curva, ou seja, se o cara escapasse da curva, né, ele vinha pra cima da gente, né. Eu olhei aquilo e falei, pai, cuidado. Aí o meu pai, tranquilo, tá tranquilo ainda, ou seja, né, ele olhando o cara fazendo a curva, ele teve a sensação de que o cara estava com todo o controle do carro, apesar de o cara já estar de lado, os pneus cantando, entendeu? O que eu estou querendo te dizer é que para uma pessoa normal que vê as pessoas andando na rua, e um cara que assiste corrida e vê o limite que o carro pode atingir, ele percebe, né, cara, que para o carro sair da curva, o piloto teve que ir muito além da normalidade, certo? Ele teve que ir muito além da normalidade. Mesmo que tu estivesse com a velocidade um pouquinho acima do permitido, o carro ele tem todo o controle da história. Se tu tiver ação, né, se tiver noções de direção, para tu sair de uma curva, só se tu te perder totalmente na velocidade, e aí sim, né, o atrito do pneu contra o chão não vai ser o suficiente, pode dar problemas graves aí. Tranquilo até agora? Quero ver se tu pegou a manha então. Engenheiro, percebendo que o número de mortes numa curva mal feita era enorme, resolve dobrar o raio da curva. O que acontece com a aceleração centrípeta necessária para executá-la? Diminui quanto? A metade. Se esse número dobra, o resultado cai pela metade. Triplicou. Cai 3 vezes, cai a 1/3 do que era. Percebem que quando eu mexo no raio, a aceleração se altera na mesma proporção inversamente, né? Mas quando eu mexo na velocidade, a aceleração se modifica ao quadrado, na mesma proporção ao quadrado. Concorda comigo? Posso afirmar que a aceleração centrípeta e velocidade são diretamente proporcionais? Diretamente proporcional? Qual é a fala matemática sobre a relação entre a aceleração centrípeta e o raio? Inversamente proporcional. É isso, é isso. Último detalhe. Quadrupliquei a velocidade, mas dupliquei o raio da curva. O que aconteceu com a aceleração centrípeta? Parabéns, aumentou 8 vezes. Quando eu quadrupliquei a velocidade, 4 ao quadrado, aumentou 16 vezes. E como dobrou o raio, 16 dividido para 2? 8. Tu viu? Eu não fiz nada demais. Eu só misturei a primeira discussão com a segunda. Muita gente já não conseguiu acompanhar. Não sei se mais seguro, mas uma moto pode fazer uma curva. Tu vê, eu quase ia te dizer que uma moto pode fazer uma curva mais rápido que um carro. Mas eu estava pensando numa moto normal e num carro normal. Eu concordo contigo, uma moto normal e um carro normal, ao fazerem a curva, a moto leva vantagem. Porque no carro eu não posso inclinar o meu carro para fazer a curva, né? E usar o peso do próprio carro para me ajudar a fazer a curva. A moto eu posso, né? Eu jogo ela para dentro da curva. Porém, quando a gente começa a falar em competição, o carro vai ter aerofólio e a moto não. Então um carro, se ele faz uma curva em alta velocidade, o ar vai espremer ele contra o chão, gerando mais atrito. Então, se for um carro normal, sim. Então uma moto ela tem mais mobilidade em curva do que carro. Certo? Quando a gente começa a falar em competição, aí a gente tem que saber que velocidade essa curva tem. Em baixa velocidade a moto continua com vantagem. Eles já fizeram essa brincadeira, tá? Tem vídeo na internet, uma moto
500 cilindradas dessas corridas malucas, suicidas, e o Fórmula 1, os caras apostando corrida. Aí tu vai ver que tem momento que o cara da moto humilha o cara do carro, mas tem momento que o carro consegue chegar na moto, então é uma brincadeira legal de fazer. Curvas de baixa velocidade, como o vento não vai influenciar espremendo o carro contra o chão, a moto ganha vantagem. Curvas de alta velocidade, eu acho que o carro pode ter uma certa vantagem por ter mais atrito contra o chão, certo? Mas estou só raciocinando, né, por cima. Acho que está de bom tamanho. Fala, meu querido. Tipo, tu diminuir a aceleração centrípeta por vezes 3 e dividir por 3 é a mesma coisa? Diminuir a aceleração centrípeta 3 vezes é o mesmo que diminuir a 1/3. Dividir por 3. Sim, exatamente. Dividir por 3 é o mesmo que multiplicar por 1/3. Professor, olha só, eu só não entendi por que quando a gente aumenta, por exemplo, no exemplo que deu, aumenta a velocidade em 6, certo? Por que no resultado final o raio não ficou dentro da conta? Ó, aqui, ó. O ao quadrado é só no V, certo? Seis V ao quadrado é 6V vezes 6V, né? 6 vezes 6 é 36. V vezes V é V ao quadrado. Colocar o R embaixo de 36, embaixo de tudo, ou só embaixo do V é a mesma coisa. O R sumiu da conta porque nós já tínhamos chamado a aceleração centrípeta anterior de V ao quadrado sobre R. E se V ao quadrado sobre R é a aceleração centrípeta, eu tenho o direito de substituir tudo isso por AC. Por isso que some o raio. Eu só estou afirmando que a aceleração centrípeta nova é 36 vezes maior que a anterior, que a velha. Isola numa, substitui na outra. Por isso que sumiu. Galera, vamos corrigir algumas questõezinhas mais. Nós estávamos aonde? No volume novo. E não cai no trabalho de amanhã. Página 8, a questão 4 a gente fez, né? É a 5 então, né? A 4 a gente fez, não fez? Então é isso aí, a partir da 5.